A terceira carta à igreja de Pérgamo, verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Vou ler o primeiro, os irmãos vão alternando comigo. A terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus e meu Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Pai, clamamos ao Senhor esta noite que o Senhor nos dê ouvidos para escutar o que o Espírito diz às igrejas, Senhor. Abre os nossos ouvidos, trata-nos, Senhor, nos santifica pela tua palavra. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui agora na terceira carta das 7 cartas do Apocalipse. Nós passamos já por Éfeso, que fala de uma igreja que largou o primeiro amor. Era uma igreja muito fiel doutrinariamente, mas havia perdido esse primeiro amor. Nós pegamos a igreja de Esmirna, que é uma igreja que empobreceu por ser fiel a Jesus, e ela não tem nenhuma reclamação específica que o Senhor faz. E agora nós chegamos à igreja de Pérgamo. E desde que começamos o estudo, nós percebemos como o que está acontecendo e o que Jesus fala está ligado a alguma coisa em volta da igreja ou a própria cidade, né? A própria localidade está envolvida aqui nas coisas que Jesus fala, nas coisas que Jesus trata. E quando nós chegamos aqui nesta carta, nós chegamos numa cidade que, na aula passada, nós falamos de Éfeso, na de Esmirna. Nós falamos muito sobre a questão do culto ao imperador. Nos tempos aqui em que o livro do Apocalipse está acontecendo, que é provavelmente a década de 90, depois de Cristo, primeiro século, né? Nós temos aqui, e falamos isso em Éfeso, falamos isso em Esmirna, sobre o culto aos imperadores de Roma. Um culto aos líderes máximos do Império Romano, dos grandes chefes, né, do Império, que nessa época, especificamente, estava acontecendo culto a esses homens, eles sendo cultuados como se fossem deuses. E essa imagem de cultuar ao imperador, ao grande líder do sistema aqui, está ligado ao livro inteiro. Falamos em Éfeso, falamos em Esmirna, e esse assunto volta mais uma vez aqui em Pérgamo. E por que para nós isso aqui ainda é importante? Porque você tem Éfeso sendo um local que se cultua o imperador, você tem a cidade de Esmirna, onde se cultua o imperador, mas agora você tem a cidade de Pérgamo, que é o centro do culto ao imperador. É a cidade mais importante
em que se cultua o imperador de Roma. E aqui então você vai perceber que a tensão com a igreja vai ser pior do que foi com Esmirna. Porque Esmirna você vê falando que alguns seriam lançados na cadeia. Mas quando você chega aqui em Pérgamo, você vê que a coisa está muito mais extrapolada do que estava em Esmirna. Por quê? Porque aqui a igreja está muito mais próxima do culto ao imperador, dos principais templos dessa região estavam nessa cidade. Então o choque com a igreja é muito pior do que foi até agora. E quando nós chegamos a essa cidade, nós temos Jesus falando, e eu já falei isso aqui, toda vez que Jesus se apresenta, ele retoma algo do capítulo 1, algum adjetivo que ele aparece no 1. Ali você tem uma lista, cabelos brancos, os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, várias descrições de Jesus no Apocalipse capítulo 1. E quando nós vamos nos debruçando a cada carta Jesus se apresenta usando um daqueles títulos do capítulo 1. E eu falei isso aqui na semana passada, que a forma com que Jesus se apresenta às igrejas está respondendo um problema da igreja ou que a igreja está vivendo. Dito isto, o que está acontecendo aqui? O termo que aparece diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esse termo, esse adjetivo, é tirado do capítulo 1 também. Mas por que ele aqui é enfatizado, sendo que em todas aparece 2 títulos a Jesus? Você vê em Éfeso, ele fala: eu tenho as 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais. Em Esmirna, ele vai dizer: eu sou o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Só que aqui, para a cidade, a igreja de Pérgamo, só vai ser falado um adjetivo vai ser usado. Eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E por que isso aqui está sendo enfatizado por Cristo à igreja? Porque nós estamos num lugar em que é o centro do culto ao imperador, nós estamos num lugar em que também é a capital de Roma na Ásia Menor. É a cidade onde o procurador romano daquela região da Ásia Menor vive e mora. E por que isso é importante? Porque o procurador romano é aquele que tem poder para julgar. E o símbolo da justiça de Roma é a espada. Símbolo esse que até os dias de hoje é símbolo da justiça. Se você vai em Brasília, se você vai em qualquer outro país, muito provável, o símbolo do tribunal da justiça é uma espada. Em algumas, a espada com 2 balanças, né? Uma balança de medida no meio, mas sempre a espada vai ser um símbolo de justiça. E nessa época, espada está relacionado ao poder de Roma de julgar quem ela quer julgar e descer a espada no sentido figurado, mas também literal, sobre quem ela condena. Sabemos que Pedro, Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, são mortos pela espada de Roma. São apóstolos que morrem sob a égide da justiça romana. E por que é importante isso aqui? Porque a igreja está num local em que o procurador de Roma vive. Então você tinha uma tensão muito grande sobre a reação do império à igreja, sobre a reação do império em julgar os membros dessa igreja. Só que Jesus já se apresenta dessa forma para dizer o quê? Vocês estão vivendo onde o procurador romano vive, onde é muito mais fácil de todas as outras cidades serem pegos e serem julgados. Mas Jesus chega e diz: não temam isso. Jesus está dizendo: vocês não devem se preocupar com isso,
porque quem tem a espada afiada de 2 fios sou eu. Ele vai dizer, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, no capítulo 1 vai dizer que essa espada sai da sua boca. Isso vai aparecer lá no final de Apocalipse, quando Jesus aparece vencedor sobre o cavalo branco para julgar os elementos, os membros satânicos como falso profeta. Lá no final aparece essa espada saindo da boca de Jesus, mostrando que, acima de qualquer tribunal deste mundo, Jesus é o que tem o poder final para julgar todas as coisas. Então ele está se apresentando dizendo, eu falei isso com vocês aqui nas outras estudos que demos. Jesus sempre, em Apocalipse, tem a intenção, não é só de falar do futuro. A intenção do livro é Jesus aparecendo como contrariador do mundo, aquele que se opõe às figuras demoníacas do mundo. Ele é superior ao imperador, ele é superior aos deuses romanos, ele é superior aos procuradores romanos, ele mostra a sua superioridade sobre os elementos deste mundo que são controlados por Satanás. Jesus é maior do que todos. E quando nós chegamos aqui, essa imagem já de cara entra do juízo. Jesus, o que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas aí nós vamos entender melhor com o passar por que isso está aqui sendo tão levantado no livro. O verso 13 vai dizer, eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Para nós aqui, eu não vou voltar para poder dar foco em coisas diferentes. Eu já falei aqui sobre a ideia de que quando aparece na carta, eu sei das tuas obras, fala desse conhecimento de Cristo sobre tudo o que se faz para Ele. Eu falei isso aqui nos estudos passados, que não importa quão simples você acha que seja e que ninguém te vê, Jesus conhece as nossas obras. E aqui ele vai dar um adendo muito pesado ao livro, quando ele diz, onde habitas, que é o trono de Satanás. Essa expressão é muito pesada no livro, e ela vai demonstrar, como eu já falei outras vezes aqui, como Jesus olha para o mundo e como olhamos para o mundo. Eu já falei sobre isso. Quando olhamos para o mundo daqui de baixo, a igreja, já falei sobre isso, parece estar perdendo. O diabo parece que está vencendo. Os poderes demoníacos estão vencendo. Mas quando Jesus chama João do alto, para ele ver da perspectiva dele, o que para o mundo parece que está vencendo, para a ótica de Jesus lá do céu, Jesus está sobre o trono de todas as coisas. Aqui retoma essa ideia. Jesus está dizendo algo muito pesado, onde habitas o trono de Satanás. Do que Jesus aqui está falando? Muito possivelmente, quando ele usa essa expressão trono, ele está se referindo a uma coisa que só tinha aqui na cidade de Pérgamo, nessa localidade. A cidade de Pérgamo é uma cidade que, em seu templo principal, existia um trono gigantesco, onde o deus Zeus, o principal, ou um dos principais deuses da cultura grega, era adorado. Lá havia um templo gigante em que existia uma estátua de Zeus sentado num trono magnífico. Então, os autores, historiadores e teólogos vão indicar que quando Jesus fala sobre esse trono de Satanás, Jesus está se referindo ao trono muito imponente na cidade, que fazia parte do culto da cidade. Então ele vai dizer, onde está o trono de Satanás? E o que é importante para nós aqui citarmos? Jesus não diz o trono de Zeus, ele fala o trono de Satanás. Nós retomamos
um conceito lá do verso da carta anterior de Esmirna, quando ele fala, aí eles são sinagoga de Satanás. Até expliquei já sobre isso. Aqui agora ele vai falar do trono de Satanás. Ele volta a aludir coisas ao diabo. A sinagoga, olhando de forma simples, não é de Satanás, é dos judeus. Olhando de forma humana, o trono não é de Satanás, o trono é de Zeus. Só que quando Jesus chama sinagoga de Satanás e aqui trono de Satanás, ele está mais uma vez comunicando uma mensagem à igreja, que onde existe culto, endeusamento de imagens e de homens, neste local existe e é ali que é o trono de Satanás. Algumas traduções vão traduzir desta forma: eu sei das tuas obras e que onde habitas é o lugar onde Satanás é entronizado. Algumas traduções botam dessa forma, porque ele está dizendo algo que o apóstolo Paulo já falava em suas cartas, que onde há culto idólatra, há ali a manifestação de demônios. Onde há culto a algo que não é Deus, por trás disso está demônios, está a própria figura maligna de Satanás. Então, quando ele olha para a igreja, ele está dizendo: eu sei que onde vocês habitam é o centro do culto ao imperador e a Zeus. E ele vai dizer, aí é o próprio trono de Satanás. Porque onde Deus não é glorificado, ali Satanás é entronizado. E isso é muito importante. Onde Deus não é adorado, Satanás é entronizado. Isso é muito pesado. E aí ele vai dizer, é o trono de Satanás. E ele vai dizer, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ele vai falar aqui agora da mesma coisa de Esmirna. Se mantêm fiéis na tribulação e são resilientes à perseguição. Aqui a ideia de reter o nome dá uma ideia de que eles não negavam a fé em Jesus em absolutamente nenhum ponto. Eles não recuavam naquilo que eles acreditavam. Lembrando o quê? Que eu falei isso aqui nos outros estudos. O problema dos cristãos não era adorar a Jesus. Nunca foi e nunca será. O problema dos cristãos nesse período aqui é que eles não aceitavam adorar outros deuses e ao imperador. A igreja dizia, só adoramos a Jesus. O problema não era adorar Jesus, porque a igreja podia adorar Jesus. Era só também adorar Roma, era só também adorar o imperador, era só também adorar os deuses. Essa era a grande questão. E, irmãos, isso para nós é muito importante até os dias de hoje. Porque Satanás, ele não precisa fazer com que a gente pare de adorar a Jesus. Mas ele sabe que se ele pelo menos conseguir que adoremos não só a Jesus, mas a outras divindades e outros senhores, já sabe que é o suficiente. Quando nós olhamos ao Antigo Testamento, os profetas não estão criticando Israel porque eles esqueceram de adorar a Deus, mas porque eles estavam adorando a Deus e a Baal, a Astarote, a Dagon. O problema não era adorar a Deus, era também adorar os outros deuses. A mesma coisa serve para nós hoje. O diabo continua com a mesma artimanha. Não tira da igreja, não para de dizer que crê e adora Jesus. Mas o que acontece que é pernicioso na vida cristã é quando outros elementos de culto começam a entrar. O crente não parou de adorar Jesus, mas ele também adora e serve ao dinheiro. Ele não parou de adorar a Jesus, mas ele também adora e cultua a vaidade. Ele também cultua
a ostentação, ele também cultua outros elementos a não ser Cristo. O problema que a igreja está passando aqui é o mesmo de nossos tempos hoje. O diabo não quer que paramos de crer em Jesus, mas ele quer que creiamos em Jesus e creiamos em outras coisas, porque sabe que o nosso Deus não divide o seu culto com mais ninguém. Então, isso é um problema da igreja, porque às vezes nós olhamos e falamos, fulano de tal não parou de crer em Jesus, mas ele começou a crer, a servir e a adorar outras coisas. E isso já é motivo do juízo de Deus. E aí o texto vai dizer, vocês reteram meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, agora vem aquilo que eu falei no começo. A situação aqui em Pérgamo é pior do que a situação em Esmirna. Por que é pior? Por que ela é mais, vamos dizer, ela é mais aqui difícil? Porque enquanto em Esmirna, Jesus disse que alguns seriam lançados em prisões, aqui o texto já está dizendo que Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Agora, não é prisão no futuro, como foi para Esmirna. Vai vir prisão para algum de vocês no futuro. Agora a coisa mudou aqui. Agora já é martírio e já aconteceu. Antipas aqui sabemos por alguns pais apostólicos, né? Homens que vieram depois dos apóstolos, como Irineu de Lyon, ele vai dizer que Antipas era o próprio bispo dessa igreja. E ele vai ser morto, esse pai apostólico, como chamamos, que são os discípulos dos discípulos. Irineu vai dizer em um dos seus documentos, que temos preservados até hoje, que Antipas foi morto, colocado dentro de um boi de bronze. Ele foi colocado dentro desse bronze, dentro desse animal oco, né, dentro desse animal de bronze, e foi colocado debaixo de uma fogueira. Então ele foi sendo cozinhado lentamente até perder a sua vida. Alguns historiadores, falando sobre esse meio de tortura, diziam que a boca do animal era aberta para que pudesse trocar ar com o exterior. Para quê? Para que a pessoa que estivesse ali dentro não desmaiasse. Ela ficasse viva em todo momento até cozinhar por inteira. Foi isso que Antipas passou aqui. Ele é assassinado por ser fiel a Jesus. E aí Jesus diz, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, e ele fala, onde Satanás habita. Ele volta a falar e a aludir à imagem demoníaca. Só que, irmãos, aqui e o Apocalipse, e aquilo que eu falei no último estudo eu não falei, e eu tenho falado todas as vezes. Esse estudo meu, ele já está no YouTube, você consegue acessar. Você vai ver que esse estudo meu, ele tem 6 anos. Foi há 6 anos atrás que eu dei esses estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse. E por que eu falo isso? Porque é impossível você falar das 7 cartas do Apocalipse que aludem a todos os tipos de igreja que existem no mundo, são essas 7 igrejas, e é impossível você não tocar em alguém ou num problema da própria igreja. Mas eu falei isso e volto a repetir. Eu não estou dando indireta para ninguém. Esse estudo está pronto há 6 anos, quando eu nem sabia que esta igreja existia. Então, se você pegar lá, você vai ver que eu falo a mesma coisa que eu estou falando aqui. Por que eu falo isso? Porque é muito comum você escutar isso aqui e falar, Vitor está tocando no assunto, eu não uso o púlpito para dar indireta. Eu não cometo esse sacrilégio. Se o que eu estiver falando e começar a falar
tocar em você não sou eu te dando indireta. Às vezes é Deus te chamando a atenção. Porque esse estudo já está pronto há 6 anos no YouTube e eu só estou repetindo. E aqui o Apocalipse acaba voltando a alguns assuntos para mostrar a importância dele no livro. Ele volta a dizer: Antipas, minha fiel testemunha, na qual foi morta entre vós. Antipas, fiel testemunha, foi morta. São palavras que para a mentalidade cristã do nosso tempo não se comunicam. Antipas, fiel, morreu. Não faz sentido. Porque nós temos uma ideia de que, sendo fiéis a Cristo, tudo o que acontece conosco tem que dar certo. Mas aqui estamos vendo um homem, fiel testemunha de Jesus, sendo brutalmente assassinado. Mostrando para um cristianismo do nosso século que viver com Jesus nem sempre será algo que nos trará vitória sobre vitória e bênção atrás de bênção. Ser fiel a Jesus pode nos levar à morte. Nós precisamos entender isso, porque senão viveremos um cristianismo como vemos, em que pessoas, quando começam a ter algum problema, questionam a sua fé. Deus, sou fiel a ti, já escutei muito isso. Por que estou passando por isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode passar por tribulações sendo fiel a Deus. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você está passando por isso porque você não é crente ou porque algo está acontecendo de errado com você. Você sendo fiel, Deus pode permitir uma provação muito grande. Precisamos não perder isso da nossa mente. E aqui nós voltamos quando ele fala: Antipas, minha fiel testemunha. Irmãos, aqui tem uma coisa muito bonita. A gente, quando olha para o texto, nós nos focamos no foi morto entre vocês, que ele foi morto, e principalmente, como eu falei aqui, o contexto da sua morte, para muitos vão para casa pensando numa pessoa cozinhando dentro de um boi de bronze, porque é uma imagem muito pesada. Só que, irmãos, a parte mais bonita desse texto, mais impactante, melhor dizendo, não é essa. É quando Jesus olha e diz: Antipas, minha fiel testemunha. Irmãos, eu não sei você, mas por que é o Apocalipse e Jesus cita isso? Porque eu já falei aqui, tudo que está acontecendo no livro é para trazer esperança a uma igreja perseguida e atribulada. E a parte linda do texto é que Jesus diz que Antipas é sua fiel testemunha. Irmãos, eu não sei você, mas não existiria lugar e título mais bonito deste mundo. Não seria presidente, pastor, bispo, apóstolo, dono, seja o que for. O título mais bonito que eu e você devemos buscar em nossa vida é que um dia Jesus olhe para nós e diga: Vitor, ou Maria, seja quem for, minha fiel testemunha. Eu não sei o que você busca na obra de Deus, mas o que você tem que buscar acima de qualquer coisa é que Jesus um dia vai chamar você para prestar contas. E o que ele vai dizer sobre você? Eu não estou preocupado, irmãos. E não que isso não seja importante, mas não pode ser o nosso foco. Não é o que o pastor só pensa da gente. Não é o que o líder pensa da gente. Não é o que o marido pensa da gente. Não é o que os pais pensam da gente. Não é o que os vizinhos pensam da gente. Não é o que o patrão pensa da gente. A coisa mais importante é saber o que Jesus pensa de nós. Se hoje Jesus te chamasse, o que Jesus falaria quando olhasse para você? Eu quero, irmãos, dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, para quando Jesus voltar e eu estiver diante dele, ele diga: Vitor Fernandes Ferreira, minha fiel
testemunho. Isso é o maior sucesso em que um homem pode chegar nessa terra, ser chamado dessa forma. E aí o 14 ele vai dizer, aí que vem o freio, mas umas poucas de coisas tenho contra ti. É a parte que gela. Que ele está elogiando, ele vem para. Olha só. Mas tenho isso contra você. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem de sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aquilo que eu falo desde o começo, de novo está aparecendo. Uma referência clara ao Antigo Testamento. Como eu falei aqui, você não interpreta o Apocalipse olhando o jornal. Você interpreta o Apocalipse com o Antigo Testamento. Aqui é uma referência clara a algo que está lá no Pentateuco. A história de Israel se cruzando com a história de Balaão. E o que tem aqui, irmãos, de muito interessante? O texto vai se apropriar, Jesus vai se apropriar de uma história para aplicar à igreja. O que Jesus está falando? Para quem não lembra, o povo de Israel estava no deserto. E um rei chamado Balaque, resumindo, contrata um profeta chamado Balaão para que ele lance sobre Israel maldições, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Só que Balaão, quando vai amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que ele não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele ia amaldiçoar o povo de Israel, ele só conseguia bendizer o povo de Israel. Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Porque isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Irmãos, quem está de modo fiel a Deus, jamais poderá receber maldição alguma das trevas. Isso não pode acontecer. Só que, o que Balaão faz? Fala para Balaque o seguinte, olha só, não tem como amaldiçoar esse povo não. Mas você pode fazer uma coisa. Rei, começa a colocar no meio deles pessoas, e aqui no caso seriam, que chama de tropeços, seriam mulheres, para que o povo de Israel se prostituísse e começasse a comer carne sacrificada. E aqui a ideia não é simplesmente comer uma carne que você não sabe de onde veio, mas é de cultuar aqueles deuses. Porque Balaão percebeu malignamente que a bênção de Deus está atrelada à obediência a Deus. Se o povo está em obediência, é impossível amaldiçoar. Mas se esse povo se corromper e começar a desobedecer, você conseguirá colocar tropeço para que eles venham a cair. Então, o que Balaque faz? Coloca esses tropeços, as mulheres dentro do povo de Israel, que trouxeram o povo à idolatria e a prostituição acontecendo aqui. Essa história que a gente encontra em Números 22 é usada agora para descrever um problema da igreja. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui: o diabo continua usando dos mesmos artifícios. De Números 22, que é a história do povo de Israel, a história da igreja de Pérgamo, você tem no mínimo 1.400 anos. E o diabo continua agindo da mesma forma. Jesus chega e diz, olha só, aí no meio de vocês, umas coisas eu tenho aqui. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Traduzindo, no meio da igreja tinham pessoas em que estava trazendo alguns, a igreja como um todo não tinha sido ainda
contaminada nessa altura, mas tinham poucos no meio daquela igreja que estavam trazendo os cristãos à idolatria e à prostituição. Essa imagem vai se repetir lá no final das 7 cartas, com a ideia de Jezabel, que vai aparecer. E nós chegaremos lá. O que nós precisamos entender do texto que o Senhor está nos chamando a atenção? Ponto 1. Isso eu já até falei. As pessoas que estavam no meio do povo de Israel não eram inocentes. Elas foram colocadas lá de modo proposital pelo inimigo para que fizessem o povo de Deus tropeçar. O que Jesus está dizendo para a igreja? Vocês estão vencendo o inimigo externo, mas vocês estão perdendo o foco dos inimigos internos. Porque quando olhamos para fora, olhamos diabo, demônio, reis, sistema maligno. Mas quando olhamos para dentro, é mais difícil de perceber essas coisas. Então, primeira coisa, precisamos entender que, como foi lá em Números 22, o diabo continua colocando pessoas no meio do povo de Deus para trazer tropeço. Eu falei isso no estudo retrasado, não me lembro. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que palavras como do tipo: não podemos jogar uma alma no inferno, não podemos abandonar uma pessoa, são palavras que são bonitas, mas são antibíblicas e dão muita legalidade ao diabo para agir dentro da igreja. Porque quando nós poupamos lobos, sacrificamos as ovelhas. Não é falta de amor jogar uma pessoa que quer viver na vida impiedosa para fora. É um ato de amor, sim, porque estamos preservando os que estão dentro. Nós precisamos entender que nós não temos o poder de jogar ninguém no inferno. Se a pessoa aqui dentro quer viver uma vida de impiedade, não vai ser estar dentro da igreja que fará ele ir para o céu. Ele continuará indo para o inferno dentro da igreja com a carteirinha de membro. A dificuldade que nós temos de entender isso hoje em dia. Não, a gente vai jogar uma... Não vai, irmão. Se o sujeito não quer viver uma vida correta diante de Deus, não se arrepende, o lugar dele não é aqui. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu dei uma aula geral. Igreja é lugar de pecadores, vírgula. Que, através do poder do Espírito Santo, estão lutando contra o pecado, se santificando para a volta de Jesus. Mas não é lugar de pessoas que querem viver no pecado, contaminam outras e não se arrependem. Nós precisamos entender que o diabo coloca essas pessoas no nosso meio para nos derrotar. Porque sabe que quando o povo de Deus está vivendo ou no seu meio em pecado, Deus cessa de agir. A gente precisa entender isso. Só que o que tem de interessante no texto que nós não percebemos? Jesus está criticando a igreja prioritariamente. E ele vai dizer assim: tem umas poucas coisas contra ti. Lá tem os que seguem a doutrina de Balaão. Só que o problema é que o texto diz assim: lá tem alguns, dependendo da tradução, né? Lá tem os que seguem. Ele não está dizendo que a igreja de Pérgamo seguia a doutrina de Balaão, até porque ele já falou no verso anterior que era uma igreja que se mantinha firme ao nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? Que se você pegar qualquer comentário, ele vai trazer essa interpretação. É que o problema da igreja não era que todos eles eram, porque não eram, a maioria da igreja era fiel a Jesus. O problema da igreja era que eles sabiam da existência dessas pessoas e não fizeram nada. Eles toleraram esses membros vivendo da forma que estavam vivendo. Qual é a crítica de Jesus à igreja? Vocês toleram. Enquanto a igreja de Éfeso
coloca para fora os falsos. Aí, Jesus vai dizer no final a carta de Éfeso assim: vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, eu também. Enquanto a igreja de Éfeso se chocava violentamente com essas pessoas, e Jesus elogia isso na igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo tolera essas pessoas, que também são os nicolaítas que aparecem aqui também, no texto. Então Jesus está dizendo, o problema de vocês é que vocês são o quê? Tolerantes. Nós vivemos em uma época que tolerância se tornou sinal de algo bom, mas Jesus não olha isso com bons olhos. Ser tolerante com o erro, para Jesus, também o é pecado. Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, no capítulo 5:11, ele vai dizer: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, porém as denunciai. Quando você pega uma outra tradução, vai dizer assim: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Nós precisamos entender que frases do tipo, isso não é problema meu, não existem dentro de um organismo chamado igreja. Eu falei isso aqui e repito, por causa de uma mulher faladeira, mais de 3 milhões de pessoas pararam. Que história é essa? Israel no deserto. O povo para no deserto por causa de Miriam. Gente, o que é uma pessoa no meio de milhões? Não é nada, irmãos. Mas por causa daquela mulher, o povo de Israel parou. Não existe isso. Na Bíblia, é pecado quem comete e é pecado também quem tolera. É por isso que, quando alguns irmãos vêm falar comigo, conversar, eu falo, cuidado com o que você vai falar comigo. Hoje está sem jovens aqui principalmente, eu falo, cuidado com o que você irá me expor. Porque se for pecado, não vai ficar só comigo. Eu não vou esconder isso do pastor. Eu não vou ficar quieto como se nada tivesse acontecido. Cuidado onde abrir a boca. Eu não ficarei em silêncio porque eu estou sendo conivente com você. Nós precisamos entender que se toleramos o mal, ao invés de expor à luz aquilo que está errado, o Senhor também virará juízo contra nós. Não é à toa que, para nós chegarmos ao final, o texto vai dizer, 16, arrependa-te. Ele está mandando a igreja se arrepender. Ele não está falando dos que seguem a doutrina de Balaão. Ele está falando para a igreja. Arrependa-se. De quê? De tolerar essa galera. Aí ele diz, pois quando não, em breve virei a ti. Aí você fala, calma aí. O texto diz que vai vir contra eles, ok. Mas aqui está dizendo também que vai vir contra ti. É o que eu acabei de falar, irmãos. Quando Deus trouxer juízo, os que praticam e os que são coniventes e tolerantes serão igualmente julgados. O texto vai dizer, arrependam-se, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Eu costumo dizer que quando corrigimos um membro que errou, nós estamos fazendo algo que significa um amor pela essa pessoa. A correção é amor. Eu falo muito isso. A disciplina não é para você pegar um crente e tacar ele do lado de um canto e ele ficar lá. A disciplina, ou a correção simples, sem a disciplina, mas a correção, ela é um ato de amor. Por quê? Porque é melhor você ser corrigido por um presbítero, é melhor você ser corrigido pelo pastor, é melhor você ser corrigido por uma irmã do que ser corrigido
por Deus. Eles aqui estão falando, arrependa-se, porque em breve eu batalharei com a espada da minha boca. A sentença foi para todo mundo. Quem pratica será julgado. E quem tolera, principalmente no nosso tempo, discurso. E eu falei isso aqui na última palestra. A gente começou a colocar coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Eu falei isso aqui no último estudo. A gente pega o que Jesus ensinou tão claro. Vai até o irmão. Se não for, vai com 2. Se não se arrepende, leva à igreja. Se não se arrepende, considera como pecador e publicano. A gente foi colocando um monte de elemento no que Jesus ensinou. Você foi até o sujeito, não se arrepende? Vamos orar. Deus vai tratar. Jesus nunca ensinou isso. Nós precisamos entender que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem acha que está dando tempo para Deus trabalhar e não corrige, só está dando tempo para o diabo começar a envenenar outros. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Com esse discurso que parece tolerante, não deixa, vamos orar. Deus vai trabalhar. Enquanto a gente está esperando, está contaminando 1, 2, 3, 4, 5. Quando você vai agir, já tomou um monte de gente. Então precisamos nos ater ao que Jesus está dizendo às igrejas. E aí ele vai finalizar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ele vai encerrar com a sua promessa sempre escatológica, dizendo: sempre há uma promessa final em cada carta à igreja. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. O que para nós aqui é muito importante? Maná é um símbolo da provisão de Deus. Só que aqui no texto ele diz maná escondido. Quero que você preste atenção, eu já vou encerrar, mas redobre a sua atenção para você entender o que eu vou falar. De onde sai essa ideia de maná escondido, um termo que você não vê em outras partes da Bíblia? No máximo que você vai ver é a ideia do maná que foi recolhido e colocado dentro da Arca da Aliança. De onde sai essa ideia do maná escondido? Primeiro, existia na época de Jesus, isso não está na Bíblia, isso era um conto no meio do povo judeu. E aqui Jesus se apropria desse conto para trazer uma mensagem à igreja. É isso que está acontecendo aqui. Qual a ideia do maná escondido que nós temos aqui? Quando lá em Jeremias, o tempo de Jeremias, o tempo de Daniel, do livro, Nabucodonosor destrói a cidade. Vou repetir, isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Existia uma lenda no meio do povo judeu, um conto, que Jeremias escondeu o maná. Ele escondeu esse maná numa montanha. Isso é um conto dos judeus da época. E que quando Jesus voltasse, porque a Arca da Aliança sumiu, eles diziam que quando o Messias voltasse, ele pegaria de volta esse maná que foi escondido por Jeremias e traria esse maná de volta, porque o maná dentro da Arca da Aliança é um símbolo da provisão de Deus. Existia essa lenda no meio dos judeus, que Jeremias havia escondido o maná e quando o Messias voltasse, ele iria resgatar esse maná. O que está acontecendo aqui? Nós estamos num contexto de um centro de culto e de festa a deuses. É aquilo que eu falo aqui, já falei isso aqui umas 5, 6 vezes. É sempre a ideia de oposição ao mundo e a Deus, a Cristo e ao sistema do diabo. A ideia do maná escondido na cultura judaica está relacionado à volta de Jesus e à festa do Cordeiro, a festa messiânica, que nós chamamos de bodas do Cordeiro, no Apocalipse é chamado de bodas do Cordeiro. O que está sendo falado aqui? Jesus está dizendo para a igreja o seguinte: vocês que não se contaminaram com as festas a esses ídolos, vocês têm preparado para vocês uma festa no fim dos tempos comigo.
Isso é uma ideia de festa do fim dos tempos, uma festa na volta do Senhor. Ele usa dessa história para falar disso. Esse maná escondido, as pessoas daqui entenderam a mensagem, porque era uma história para eles conhecida. Para nós, a maioria nunca ouviu isso aqui na vida. Então ele só está dizendo que vocês um dia terão acesso ao que aí no mundo vocês evitaram. As festas passageiras aí, que vocês evitaram e não participaram, um dia vocês participarão comigo para sempre. Aí, por que é interessante retomar esse assunto? Ele vai dizer, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Ele está falando do mesmo assunto. A pedra branca, essa pedra tinha dois significados que nós encontramos na história dessa época. E os dois se encaixam com exatamente o que Jesus está falando na carta inteira. Primeiro, essa pedra era usada em alguns contextos como convite a alguma festa. Agora você começa a entender do que Jesus está falando. Ele volta do mesmo assunto e fala, vocês não participaram das festas aí, por isso vocês vão participar da festa aqui comigo. Só que essa pedra tinha um outro significado. Essas pedras também eram usadas em julgamentos de tribunais. Quando essas pedras eram usadas, a pedra preta falava de condenação, a branca falava de absolvição. A pessoa, quando tirava uma pedra branca, é porque ela foi absolvida, e a preta é que ela foi condenada. Então, quando se ia julgar alguém, em algumas situações, essas pedras eram usadas para falar e dar indicativo se a pessoa foi condenada ou ela foi inocentada num tribunal. Alguns vão trazer a ideia de que, quando existia esse julgamento, o próprio juiz, ou quem tivesse, entregava essa pedra. Isso aqui é muito significativo com a carta. Num local chamado Pérgamo, em que o líder, o procurador de Roma, está ali julgando e condenando o crente, porque Antipas foi condenado. Para uma igreja que está sendo condenada por ser fiel a Jesus, Jesus está prometendo que no dia que tivermos com Ele, é certeza que seremos absolvidos. Retoma o assunto de Paulo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele retoma o assunto. Vocês podem ser condenados aí embaixo, mas saibam que comigo vocês são declarados inocentes. Você vê que ele retoma o assunto que tem a ver com a igreja. E aqui, irmãos, nós encerramos esse estudo. Uma mensagem de uma igreja pressionada por uma cultura pagã, uma igreja que, devido a tanta pressão, estava acabando sendo leniente com os que estavam no meio, propagando idolatria e prostituição. E o Senhor chama essa igreja à fidelidade não só contra o mundo diabólico fora, mas o Senhor também exige de nós fidelidade interna, para que um dia possamos festejar com Ele nas nuvens eternamente com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça por essa palavra. Senhor, te louvamos, Senhor, e pedimos que, Pai, o Senhor coloque isso dentro do nosso coração, meu Pai. Pai, que quando nós sofremos a tentação, Pai, nós, ou às vezes, tenhamos medo, Senhor, do que pode acontecer por sermos fiéis. Às vezes no trabalho, no ambiente familiar, não sabemos. Às vezes, realmente, ser crente, ser fiel a Ti, às vezes dá medo do que pode acontecer, meu Pai. Mas, Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé e nos fazer lembrar das Suas promessas, Senhor. Que mesmo aqui sendo condenados, Senhor, sendo perseguidos, Senhor, pelo Teu nome, Senhor. Às vezes sendo, Senhor, Pai, até, Pai, ofendido e recebendo blasfêmia por sermos fiéis a Ti. Não tira de nós, Senhor, a esperança que um dia valerá a pena, porque um dia seremos recebidos pelo Senhor na grande festa que o Senhor está nos preparando, Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis num mundo que vive em trevas, Senhor. É o que te pedimos em nome
de Jesus. Amém e amém.